Jornal Anhanguera, segunda edição. Oferecimento CDT Diagnósticos. Sua saúde nos menores detalhes. Agora com exames laboratoriais. Policiais do Tocantins e de mais 3 estados seguem na caçada pelos bandidos que aterrorizaram uma cidade no interior de Mato Grosso. Um dos assaltantes morreu num confronto com a polícia na região da Ilha do Bananal. As brasileiras que tiveram as malas trocadas por bagagens com drogas deixam a prisão na Alemanha. O agir de Deus é maravilhoso, é surpreendente. A gente vai estar aqui na Alemanha para acolhê-las, para recebê-las, dar aquele abraço de família, aquele abraço que elas tanto estão precisando. 3 suspeitos são indiciados pela emboscada que terminou na morte de um mototaxista em Araguaína. Começa amanhã a AgroSudeste. A feira agrotecnológica espera receber mais de 6.000 visitantes em Almas. Em Araguaína tem a programação da maior feira de negócios do Tocantins. E você tem feito o seu investimento? A poupança está deixando de ser a aplicação favorita de muita gente na hora de guardar dinheiro. Mas uma informação importante é que o rendimento da poupança ficou um pouco mais alto esse ano. O Jornal Anhanguera desta terça-feira, 11 de abril, já está no ar. Olá, muito boa noite para você. As polícias do Tocantins e de mais 3 estados seguem na caçada pelos bandidos que aterrorizaram uma cidade no interior de Mato Grosso. As buscas estão concentradas na região da Ilha do Bananal. Essas imagens exclusivas mostram a concentração de policiais numa fazenda perto da Ilha do Bananal. A força-tarefa reúne mais de 200 homens do Tocantins, Pará, Mato Grosso e Goiás. Foi nessa região que um funcionário foi feito refém, como narra uma testemunha que está no local. Um dos funcionários teve que ir fazer atividades agrícolas. Eles já se depararam com os bandidos, né? 1 ou 2 ali, e já foi surpreendido e feito refém. Em seguida, eles obrigaram esse rapaz, que é funcionário, buscar os restantes dos bandidos que estavam escondidos na beira do rio, no meio do mato. Então ele foi lá e buscou de um por um, armamento com os bandidos. Ainda segundo a testemunha, o refém teve que se deslocar para comprar comida com os assaltantes. Quando eles estavam todos reunidos lá, ele teve que ir comprar mantimentos a pedido dos bandidos, porque eles decidiram que tinham que comer e queriam ir no assentamento do lado para poder comprar alimento. Então saiu um indivíduo desse, junto com o funcionário, e foi lá para comprar esse alimento. Quando ele estava a caminho, eles foram abordados por uma viatura de polícia e a polícia já identificou os dois. E depois disso, a partir desse momento, ocorreram pelo menos 3 confrontos entre a polícia e os criminosos. Antes de chegar nessa fazenda, o bando armado passou por 2 aldeias indígenas do povo Carajá e provocaram pânico entre os moradores. Depois, seguiram a fuga pelos rios Araguaia e Javaés. Esse tenente-coronel da Polícia Militar de Vila Rica, no Mato Grosso, coordena os trabalhos no estado vizinho, onde a mesma quadrilha causou terror no último domingo na cidade de Confresa, quando o grupo invadiu uma empresa de transporte de valores. O assalto deu errado porque eles não conseguiram atingir o cofre. O que nós podemos dizer até agora é que não é uma quadrilha nova. São pessoas muito bem organizadas, com tarefas divididas dentro da quadrilha e pelo modo como eles agiram, o alvo deles, que era o quê? O carro forte ou empresa de transporte de valores, o tipo de armamento, .50, .30, fuzis, dinamites, carros blindados que foram roubados. Então, isso daí nos leva a crer, nós estamos trabalhando com a tese de que já é uma quadrilha que já tem experiência nessa área. A Polícia Militar do Tocantins mandou reforço para a região da Ilha do Bananal. Na madrugada de hoje, um dos criminosos foi morto durante confronto.
O terreno é ruim, é de difícil acesso, é uma região de mata, de terrenos alagadiços. Por essa razão, nós mantivemos o cerco em toda a região desse perímetro à noite, mantivemos os bloqueios e estamos fazendo a abordagem em todos os veículos. Foi o que aconteceu durante a noite. Pela manhã, nós voltamos à incursão e essa incursão será mantida até o momento que nós confirmarmos realmente a presença ou ausência deles naquela região. A Ana Paula Reiban está ao vivo aqui com a gente e tem mais atualizações sobre este cerco para tentar capturar os assaltantes. Oi, Ana, boa noite para você. Oi, Betânia, boa noite para você, boa noite a todos. Eu falei com fontes da Polícia Civil que estão no local nesse momento e apurei que foi preso um integrante dessa quadrilha agora há pouco. Esse homem está neste momento na central de flagrantes na cidade de Paraíso. E ontem à noite ainda nós já havíamos confirmado a morte de outro integrante dessa organização criminosa. Eu apurei também que esses dois homens, eles já foram identificados e eles seriam do estado de São Paulo. E de acordo com essas fontes da Polícia Civil, esses homens, eles já tinham várias passagens pela polícia por crimes semelhantes a esse assalto na cidade de Confresa. Tudo indica que essa situação na Ilha do Bananal já se encaminha para um desfecho, isso porque são mais de 200 policiais envolvidos de vários estados e conforme esses policiais, essa organização criminosa está cercada nesse momento na Ilha do Bananal. E nós temos imagens aí também de algumas barreiras que foram montadas pela polícia do Tocantins em algumas cidades, como na cidade de Pium, que fica próximo a essa fazenda onde os criminosos estavam e até pegaram ontem um dos funcionários de refém. Esse funcionário já foi libertado aí pelos criminosos. E a polícia também conseguiu apreender hoje armamentos que são atribuídos a esse grupo criminoso. São várias armas, também munições, pelo menos 40 carregadores e muitas armas de fogo. Nas imagens também é possível a gente perceber aí muitos coturnos, luvas, mochilas, gorros e outros protetores corporais. São materiais aí que esses criminosos estavam utilizando nessa fuga pelos rios Araguaia e Javaés e materiais que foram então abandonados por esses criminosos aí pelo caminho. E eu conversei agora há pouco com o delegado Evaldo Gomes, que é o chefe da DEIC aqui em Palmas e que está nesse momento em campo. O delegado Evaldo está junto com equipes da perícia percorrendo os locais de confronto. Hoje, durante o dia, ocorreram várias trocas de tiro em vários trechos nessa região da Ilha do Bananal. Vamos ouvir agora o que disse o delegado Evaldo para a nossa equipe. A gente está realizando as diligências de perícia no local com o pessoal da Polícia Científica. Foram arrecadados diversos objetos, dentre os quais embarcações, motores, explosivos, munições, vasto material, inclusive vasta munição e armamento. Houve a localização e a recuperação de um cadáver e houve a condução também de um preso, que está sendo feito o procedimento de prisão em flagrante na DEIC de Paraíso. O trabalho se concentra aqui na zona rural de Pium, onde estamos sediados aqui numa empresa do ramo do agro, e também diligências acontecem através do projeto Canguçu, da Universidade Federal do Tocantins, às margens do rio Javaé.
E eu conversei agora há pouco também com integrantes da cúpula da Polícia Federal aqui no Tocantins, que confirmaram a participação do GPI, que é o Grupo de Pronta Intervenção da Polícia Federal nessa força-tarefa na Ilha do Bananal. O grupo do GPI se juntou hoje a essa força-tarefa que ocorre lá na região da Ilha do Bananal. É um grupo especializado nesse tipo de ação, nesse tipo de trabalho. Uma outra informação é a retirada de turistas que estavam na fazenda que é usada para projetos de pesquisa da Universidade Federal do Tocantins. São turistas americanos, pesquisadores de aves e que ontem foram retirados pela polícia desse local e estão em um local de segurança juntamente com os outros funcionários que trabalham na Universidade Federal do Tocantins. Betânia, é com você. Ana, muito obrigada por todas essas suas informações. E foram soltas as brasileiras que estavam presas na Alemanha depois de terem as etiquetas das bagagens trocadas e colocadas em malas recheadas com cocaína. A família de uma delas mora aqui em Palmas. A Jaqueline Teixeira tem a atualização do caso e conversa agora com a gente. Oi, Jaque, muito boa noite para você. Nós tivemos um probleminha com o áudio da Jaqueline, mas daqui a pouquinho a gente volta a conversar com ela. E veja a seguir, polícia indicia 3 pessoas suspeitas de armar emboscada que terminou na morte de um mototaxista em Araguaína. Um corpo carbonizado foi encontrado na TO 010 em Darcinópolis, no norte do Tocantins, na noite de ontem. O corpo estava próximo de uma motocicleta. Uma cápsula de pistola foi encontrada pela perícia que esteve no local e verificou indícios de que a vítima foi executada e depois incendiada. A Polícia Militar informou que foi chamada inicialmente para registrar um acidente de trânsito com morte, próximo de um bar na zona rural da cidade. O corpo está no IML de Araguaína, onde deve passar por exames para identificação. E foram indiciados 3 suspeitos de armar uma emboscada que terminou na morte de um mototaxista em Araguaína. Nós acompanhamos este caso aqui no Jornal Anhanguera e agora nós vamos conversar com o Márcio Novaes para saber mais sobre esta situação. E aí, Márcio, parece que teve uma situação de latrocínio, não é mesmo? Muito boa noite para você. Exatamente isso, Betânia. Uma ótima noite para você e a todos ligados no J2. A Polícia Civil concluiu hoje aqui em Araguaína esse inquérito que apura esse assassinato do mototaxista Roniel dos Santos Bezerra, de 36 anos. 3 suspeitos de envolvimento neste crime foram indiciados pelo crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. A vítima teria sido atraída para uma emboscada. Isso ocorreu no dia 30 de março deste ano. O corpo do mototaxista foi encontrado no setor Morada do Sol 2 com marcas de tiro. A moto dele foi roubada, logo depois foi localizada no setor Presidente Lula e os criminosos teriam agido de acordo com as investigações da polícia porque ouviram ele dizer que tinha uma certa quantia de dinheiro no banco. De acordo com a polícia, todos eles vão responder por latrocínio. Um deles vai responder ainda por homicídio tentado, porque durante a fuga ele tentou assassinar um morador do bairro. Um desses 3 envolvidos continua foragido. Agora as buscas é na tentativa de prender este terceiro envolvido na morte do mototaxista. Betânia. Muito obrigada, Márcio, pelas suas informações aqui com a gente. Agora sim, a gente fala com a Jaqueline Teixeira, que tem as informações sobre a liberação das brasileiras que estavam presas na Alemanha depois de terem as etiquetas das bagagens trocadas e colocadas em mala recheadas com cocaína. Oi, Jaque, boa noite para você.
Oi, Betânia, boa noite para você, boa noite a todos. Exatamente, as brasileiras Jeane e Kátina saíram hoje da prisão na Alemanha depois que o Ministério Público do país europeu autorizou a liberação delas. De acordo com a advogada de defesa das brasileiras, elas foram inocentadas e não precisaram esperar nenhum trâmite processual. Elas foram presas no dia 5 de março na Alemanha, depois de terem as malas trocadas por bagagens com drogas. As malas foram despachadas a princípio em Goiânia, né, na cidade de origem delas, mas foi no aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo, que as etiquetas foram trocadas por funcionários terceirizados que cuidavam das bagagens. A prisão aconteceu na fila de embarque da escala e elas não tiveram nem como ver as malas, né, aí durante esse procedimento. Nós temos um vídeo gravado por parentes delas e também pela advogada de defesa, no voo em que elas estavam com destino a Frankfurt, na Alemanha, e ficaram sabendo, né, então, aí da soltura das duas brasileiras. Vamos acompanhar. A gente chegou aqui na hora certa, no dia certo, e a gente não imaginava que ia ser hoje. A gente não imaginava, né? A gente, claro, queria que fosse rápido, mas a gente não imaginava que era hoje. O agir de Deus é maravilhoso, é surpreendente. A gente vai estar aqui na Alemanha para acolhê-las, para recebê-las, dar aquele abraço de família, aquele abraço que elas tanto estão precisando. E em instantes começa amanhã a AgroSudeste em Almas. A feira espera atrair mais de 6.000 visitantes. Amanhã começa a AgroSudeste. A feira agrotecnológica espera receber mais de 6.000 visitantes em Almas. Débora Ciani tem os detalhes dessa programação e chega para contar tudinho para a gente, né, Débora? Boa noite para você. Exatamente, Betânia, muito boa noite para você, para todos que acompanham o J2. Olha, a feira bovina, exposição de outros animais, cursos, palestras, oficinas e outras atrações estão previstas aí na programação geral dessa que é a 7ª edição da AgroSudeste. Esse evento é puxado aí pelo setor do agronegócio, será no município de Almas, aqui na região sudeste do estado, começa amanhã, segue até sábado, dia 15. Portanto, são 4 dias para acompanhar apresentações culturais, conhecer as potencialidades do turismo da região, como as Serras Gerais. A expectativa aí dos organizadores é de que 6.000 pessoas passem aí pelos estandes, visitem a estrutura da 7ª AgroSudeste. Por lá se concentram 50 expositores, são fazendeiros, produtores rurais e empresários. Na programação ainda tem exposição de artesanato, como capim dourado, cerâmica, madeira e também, Betânia, itens indígenas. Parece imperdível, né? Com certeza, Débora. Muito obrigada pelas suas informações aqui com a gente. E em Araguaína tem a Feira de Negócios, a Época, que já começou com entrada de graça. Os investidores vão poder trocar experiências e divulgar seus empreendimentos. Vamos de novo conversar com o Márcio Novaes, que chega com as informações. Então, Betânia, desde as 14 horas já tem movimentação lá no Complexo Poliesportivo Pedro Quaresma, onde está ocorrendo a 7ª edição da Época. Há 10 anos a feira não era realizada em Araguaína. Ela tem o objetivo de trazer conhecimento, tecnologia e inovação. Este ano a grande novidade é que a feira também passou a ser comercial, onde os expositores podem comercializar os seus produtos. São vários segmentos que estão sendo apresentados nesta feira Época, que retorna com toda essa estrutura. São mais de 150 expositores, entre eles tem uma quadra inteira voltada para o agronegócio. Então a feira tem a entrada gratuita, só que para isso é preciso fazer o cadastro para ter acesso ao Polo Esportivo Pedro Quaresma, onde até o dia 15 vai ocorrer a feira Época. Betânia.
Muito obrigada, Márcio, pela sua participação aqui com a gente. O brasileiro já tem dificuldade de guardar um dinheirinho, mas quando sobra, vai direto para a poupança. Mesmo assim, o valor retirado da aplicação vem sendo maior que o depositado. Em março deste ano, o Banco Central registrou um resgate de 6 bilhões de reais. Na sua casa, sobra dinheiro para guardar no fim do mês? Para guardar é difícil. Só mesmo para se manter. Por mais organizada que a família seja, nem sempre dá para garantir aquela reserva financeira. Ainda assim, quando o assunto é poupar, não é por acaso que muita gente prefere a poupança. Acho mais seguro e também na hora de uma emergência eu consigo já resgatar de forma imediata. Um investimento famoso pela segurança e que, embora tenha rendimento baixo, voltou a gerar lucro real, acima da inflação, para quem aplica. Ainda assim, o montante depositado segue sendo bem menor do que o valor retirado. Em março desse ano, o Banco Central registrou 6 bilhões de reais em retiradas a mais do que os depósitos. No acumulado do ano, esse valor já passa de 50 bilhões de reais. Essa é a maior retirada acumulada para o período em 30 anos. O economista explica que é comum que os saques cresçam no início do ano, mas isso não significa nem de longe o fim da caderneta de poupança. Ela tem uma segurança muito grande e uma liquidez também muito grande, né? Porque você não precisa esperar para sacar para uma eventualidade, para uma emergência, né? Alternativas não faltam. Lucas, que hoje trabalha com orientação sobre investimentos, já guardou dinheiro na poupança, mas prefere outras aplicações. A poupança, ela chega em um teto máximo, onde ela não pode render mais. Então, hoje em dia, tem investimentos tão seguros quanto a poupança que rendem bem mais. Então, eu prefiro sair de uma coisa que é segura, rende bem, mas tem uma coisa que é tão segura quanto e rende quase que o dobro. Então, eu prefiro sair da poupança. E olha a situação hoje na UPA Sul, em Taquaralto. Os vídeos foram enviados por pacientes que reclamam da lotação e demora no atendimento médico. Alguns disseram que estavam aguardando desde hoje de manhã e teria apenas um médico para fazer os atendimentos. A Secretaria de Saúde de Palmas informou que tem conhecimento da alta demanda de hoje, mas negou que tenha faltado servidor. De acordo com a Secretaria, o atendimento segue o protocolo de classificação de risco que prioriza as urgências e emergências. Para você, uma boa noite. Jornal Anhanguera, segunda edição. Oferecimento CDT Diagnósticos. Sua saúde nos menores detalhes. Agora com exames laboratoriais.